Mais um capítulo da nossa Onda Evangélica, chegando até você. Eu quero cumprimentar você e dizer, olha, que é muito bom você nos acompanhar sempre aqui na nossa plataforma, seja pelo YouTube, Facebook, Instagram ou outra plataforma, porque nós estamos através desse podcast. Muita gente está olhando ali, né? No fundo ali, podcast, mas não é podcast. O podcast é porque são perguntas, interrogações que surgem ao longo da conversa com os meus convidados. E com você também, que tem muitas interrogações e muitas perguntas assim profundas com respeito à onda evangélica, essa onda que está invadindo o Brasil de norte a sul, de leste a oeste. Hoje, eu creio que quase ninguém sabe mais querer fazer força para explicar quem são os evangélicos no Brasil. Aliás, eu quero mostrar para você que esse livro aqui, que é a minha autobiografia, Evangélicos no Brasil, da era do rádio à TV, conta muita história dos evangélicos aqui no Brasil, como chegaram aos dias de hoje. Desde 1555, os evangélicos, como muita gente pensa, não desceram aqui de paraquedas. Eles chegaram devagarinho e foram colocando essa mensagem do Evangelho, que quer dizer boas novas, boas notícias. E nós hoje estamos trazendo nesse capítulo uma pessoa da música, da onda musical evangélica, que começou lá pelos final dos anos 70, uma onda mais nova, uma onda onde a juventude se infiltrou e começou realmente a entender o que era a música evangélica. Quer dizer, a música saiu de dentro dos templos e veio para a rua. Veio de uma forma avassaladora, porque nós tínhamos cantores evangélicos, tínhamos corais, muitos quartetos evangélicos, mas a música para a juventude mesmo só aconteceu a partir do final dos anos 70. Então eu tenho aqui conosco Marcos Brito. Eu vou só dar uma apresentação rápida do Marcos, depois ele vai dizer quem ele é. Eu só vou dizer que ele é meu genro, então é casado com a minha filha, tem um filho chamado Luca, meu neto número 4, e ele vai conversar conosco e vai até cantar também, relembrando grandes clássicos da música evangélica, daquela época dos anos 70 para cá. Tudo bem, Marcos? Antes de mais nada, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, de estar participando dessa, vamos dizer assim, nova versão da TV. É um streaming, a invenção do podcast, enfim. Para quem não sabe, o nome é baseado em broadcast, que é você transmitir, nesse caso, o áudio, o vídeo, os dois ao mesmo tempo. Então, me sinto honrado de estar aqui, tentando colaborar com o máximo de informação que eu puder dar e me recordar, a brilhantar esse programa, a Onda Evangélica. Muito bem. O Marcos, o último CD que o Marcos fez, que agora o CD praticamente acabou, mas ainda tem muita gente que gosta de CD. Foi esse aqui, Recordações, onde tem músicas maravilhosas aqui, da autoria dele, certo? Inclusive, tem uma música aqui que eu gosto muito, que é o Paraíso. Ele, não sei se ele vai cantar, se ele vai tocar aqui com seu voz e violão, mas vai ser uma coisa muito intimista, e eu gosto muito de voz e violão, certo? Mas o Marcos, ele compôs muitas outras músicas, inclusive tem uma aí que todo mundo canta nas igrejas, que é o Jesus Virá. Jesus Virá é da sua autoria, né, Marcos? Sim, minha e do meu irmão Natan. Como é que começou Marcos Brito com música? Quantos anos você tinha? E onde foi? E a família que se entrosou aí? E depois criaram um grupo famosíssimo aqui no Brasil. Sim. Bom, eu vim de um background, vamos dizer assim, de uma família evangélica. Desde que eu me entendo por gente, o que eu vejo lá em casa é falar de Deus, de Jesus, E também de uma família muito musical. Minha mãe, ela tinha um sonho de ser cantora de rádio.
veio de Minas, lá da terra cafeeira de Manhuaçu. O sonho dela era vir para o Rio para se tornar cantora de rádio. Não deu muito certo, mas já era o início da música, né, no seio da família. Meu pai, dono de uma voz assim potentíssima, ele falando os decibéis era um trovão, né? E ele era barítono. Minha mãe virou regente de coral na igreja, que eu me lembro, acho que era uma Assembleia de Deus de Vila Isabel, e meu pai foi fazer a voz do barítono no coral. Eram mais de 60 vozes e a dele sobressaía no meio das 60. Imagina. Meu filho Luca puxou essa vantagem ele também tem uma potência de vocal muito grande. E desde criança que eu vejo lá em casa, as reuniões na internet era uma coisa muito para o futuro ainda. TV a gente foi ter um pouquinho depois, porque não tinha condições. E a nossa diversão era sentar todo mundo junto e cantar. Eu venho de uma família de 10 irmãos, né, 2 casamentos da minha mãe, e todo mundo cantava. A gente se juntava ali, começava a cantar, e papear, e cantar, e acabava virando uma espécie de culto, né, de reunião ali. Então, a gente teve muita facilidade de começar a entender, abrir vozes, né, diferentes de vocais e tal, pela influência da minha mãe, que ela ensaiava o coral, e eu estava sempre com ela, vendo o ensaio do coral. E começou daí. Logo depois, assim, que eu comecei a me entender por adolescente já, nós acabamos criando um grupo familiar, que começou lá na nossa família, chamado Grupo Ebenezer, e antes era só o grupo da família. Mas aí, primeira apresentação na igreja, o pastor falou, não pode ficar só entre vocês. Espalha a oportunidade para os outros jovens. De repente a gente viu a juventude da igreja toda fazia parte do virou um coral. Virou um coral. E por conhecer alguns pastores diferentes, minha mãe e meu pai, a gente começou a fazer visitas, né, na igreja. Não tinha nem noção nenhuma do profissionalismo na música. Mas a gente ia cantar, convidava, a gente vai cantar. Só não cantava em enterro e batimos de anão, o resto a gente cantava tudo. E começou assim, a minha, vamos dizer, carreira musical, que nem era meu sonho, não, até vou cantar uma música depois. Eu sempre fui muito voltado para a área de designer, né, de comunicação, publicidade. Eu adorava gibis, o meu sonho era criar um personagem gibi também. E comecei a ficar dividido nessas 2 áreas. Aconteceu por acaso que eu fui desenvolvendo, aprendi olhando meu irmão tocar violão, né, um irmão mais velho, aprendi a tocar violão e fui me sobressaindo assim, no autodidatismo ali, foi crescendo, começou a chamar a atenção das pessoas que viam a gente tocar, né? E um amigo meu chamado Silas Lima falou, rapaz, você não quer começar a tentar assim, vamos para o estúdio começar a gravar? E eu não tinha experiência nenhuma, não sabia nem o que era um plug. Fomos começar a gravar nos estúdios. Se eu me recordo, o primeiro estúdio que eu fui gravar foi o Estúdio Havaí. Sim, ali no William, no centro do Rio de Janeiro. O estúdio onde gravamos vários famosos da época. Roberto Carlos já chegou a gravar, Tim Maia. Enfim, era um estúdio de referência da época pela falta de concorrência, né? E era um bom estúdio. Eu fui para esse estúdio por causa de um festival de música evangélica que eu tirei em 2º lugar. Um sambinha, que na época, meu Deus, você tocar samba na igreja era inimaginável. Era inimaginável. Eu lembro assim, depois de muito tempo, ainda muito tempo depois disso aí, ainda era um tabu, porque a gente chegou, já até pago, né, o cachê, vamos chamar de cachê, mas era uma oferta. Chegamos na Igreja Batista, que eu não vou citar o nome, mas enfim. O pastor, quando viu a bateria começar a sair da Kombi, falou, não, tem bateria? Não pode. Pode parar. Eu falei, ué, como assim? O senhor já pagou? Não quero dinheiro de volta, não quero nada. Só não entra a bateria. Não, só não entra vocês. Ninguém. Não quis aceitar a banda porque a gente tinha guitarra elétrica e bateria. Enfim, voltando lá para o estúdio Havaí, conheci o Ringo, era um guitarrista famoso na época lá. Ele começou a me indicar assim, rapaz, tem umas produções baratinhas aí, vai lá, toca seu violãozinho, ganha um trocadinho e tal. Eu, não profissional, falei, claro, tocar eu já gosto, ganhando então, melhor ainda. Comecei a participar de LPs na época, né? Sem saber, eu fui inserido no meio de cantores que já eram, vamos dizer assim, famosos no meio evangélico. Dentre eles, Feliciano Amaral, que já era já veterano na música. E os mais novos estavam surgindo, Léa Mendonça, tinha também Sheila Cavalhais. Osés de Paula. Osés nem tanto, mas depois, o irmão dele, acho que o Otoniel, participei. Otoniel, Osiel, que era uma dupla evangélica. E quando eu vi, o meu nome estava inserido nesses LPs todos na capa, né? Muita gente. Se eu for citar, que eu nem vou lembrar. Tem Martinho Lutero, que é bem mais já estava bem mais experiente de estúdio.
gravando não só o meu instrumento, o violão, mas também guitarra e backing vocal, né? Fazendo participação vocal. Foi amadurecendo, foi crescendo, mas eu sempre relutando, porque, não sei se você recorda, nessa época aí, músico tinha uma pecha sobre ele de homem, né? Que era coisa de vagabundo. Ninguém vai ser músico para sobreviver de músico. Hoje não, hoje é uma indústria que, música evangélica, tem vários pop stars aí, morando em mansões e tudo. Mas na nossa época ali, tinha que juntar o dinheiro para pagar a passagem do ônibus para chegar no estúdio, né? Não tinha esse cunho profissional que tem hoje. E, enfim, foi se evoluindo mais dentro de estúdio e continuando a cantar nas igrejas. Foi quando eu conheci o Silas, né, Silas Lima. Falamos do Silas aqui com um outro entrevistado. Sim. O Silas hoje está nos Estados Unidos, não é ele? Não sei, né? Não sei onde o Silas foi parar. Ele morava ali no Rio Comprido. Não sei se está lá ainda hoje. E a gente começou a olhar mais profissionalmente para a música. Criamos uma banda, ele criou a banda chamada Banda Fé. Isso. Que tinha músicos já em estágio bastante avançado, como o Getro da Silva, que depois que foi para Berkeley estudar. Esse é o Getro. Nós falamos do Getro, falamos do Silas, mas falamos do Getro. Getro Alves da Silva, que tocou com os maiores nomes da música americana e mundial, C.C. Winans, enfim, Herbie Hancock, que é um expoente gigantesco aí no piano, enfim, jazz, conhecido no mundo. Montamos a Banda Fé. Ainda muito amadorista, né, com instrumento emprestado às vezes. Começamos a pegar a estrada, vamos cantar, a igreja convidava ali, mas como não era conhecido, ninguém convidava. A nossa estratégia, vamos para a rua. Eles tinham essa visão de evangelismo, né? Vamos para a rua, vamos tocar na rua. Juntamos com a missão evangelística na época de enviar missionários para pregar pelo Brasil, chamada Missão Volante de Cristo. Pastor Tins, pastor Júlio, eu não vou lembrar o nome de todo mundo. Falou, não, vamos para a praça, o pessoal está precisando ouvir. Começamos a fazer shows esporádicos assim nos pontos ali de aglomeração no centro do Rio, né? Central do Brasil. Só dando uma cortada aqui, o Marcos, para a gente, que nem é o seu nome poético, carinhoso, quem te conhece, mas nós falamos sobre isso aqui com outra pessoa, que essa onda evangélica que hoje nós temos no Brasil, uma onda sempre crescente, tem igreja para tudo quanto é lado, tem cantor para tudo quanto é lado, tem tudo, né? Ela começou assim, não foi, né? Hoje tem alguns que entraram pela janela, né? Numa boa, caíram de paraquedas, mas vocês prepararam esse caminho, porque vocês desbravaram. Sim. Eu mesmo fiz parte de um grupo musical que nos fins de semana a gente viajava. O nosso grupo era muito especificamente um grupo evangelístico. A gente saía sexta-feira de noite, viajava distâncias enormes. Chegamos aí a Governador Valadares, chegamos aí a Salvador, né? De carro. Não era de avião, não tinha avião, não. No nosso carro, a gente saía antes, passava uma noite toda viajando para chegar no sábado, tocar sábado e domingo, voltava domingo de noite, chegava segunda-feira e ia todo mundo trabalhar. Sim. Todo mundo trabalhava. Então, é só para você que está nos acompanhando aí, na nossa onda evangélica, fique sabendo que esses cantores novos que estão por aí, essa turma aí que dizem que são os bambambam, pois é, o caminho foi preparado para eles, através de vocês. Eu tenho que meio que vestir a camisa, né? Não trazendo como uma espécie de soberba, eu abri caminho. Não, eu fui simplesmente mais um que realmente passou, né? Comeu assim, não o pão que o diabo amassou, que não, mas pão abençoado. Pão duro mesmo, né? Que às vezes nem tinha. A gente passava o dia inteiro com, vou falar em pão e mortadela, vai criar uma polêmica aí, mas o nosso lanche era pão com mortadela e Coca-Cola, assim. A gente passava, não era 2, 3 horas, eram 13, 14 horas dentro de uma igreja que cedia o espaço para ensaio, né? E fomos aí para a rua, vivemos muitas experiências assim, dramáticas até, a gente se convertendo ali, né? Os bandidos botando, no meu pé, botou um 38 no meu pé assim, e um pacotinho cheio de maconha ali, rapaz. Eu, um garoto de 16 anos, falei, Jesus, nada acostumado com essa realidade. Hoje é comum as crianças estarem em contato com... Mas para nós era chocante. E as pessoas ali se arrependendo, ouvindo a música que a gente estava fazendo, e aquilo foi dando assim, rapaz, não é em vão, né? Tem um contexto, tem um conteúdo que está fazendo mudança na vida das pessoas.
Então a gente passou a se preocupar mais. Naquela época não tinha... Você bota no YouTube aí, como tocar o acorde tal da guitarra. Não existia isso. Não sabe. Era uma revistinha que tinha na banca, chamada Violão e Guitarra. A gente tinha o nome, dava o nome de Vigu, né? Porque violão e guitarra. E era difícil comprar, porque não sobrava dinheiro. Era a única fonte de estudo que você tinha. Então a gente absorvia aquilo ali muito, assim, o máximo que eu podia dar. E sem professor, às vezes você não entendia muito bem, aprendia errado, mas era uma fonte de estudo. E fomos, assim, nos aprimorando, e a banda foi crescendo, a Banda Fé foi ficando mais profissional, né? Além de levar a mensagem de Deus, ela apresentava coisas mais... Que a banda não é todo mundo ao mesmo tempo fazendo barulho. Você tem que saber, né, se encaixar. Nesse tempo, Marcos, o que vocês tocavam? Porque ainda as composições de vocês ainda não tinham acontecido, né? Sim. Quais eram o tipo de música que vocês tocavam? Eu tava Você pode até dar uma palhinha aí de alguma. Eu estava conversando com o Alberto ali nos bastidores, e ele falou de música soul. A gente cantava, como não tinha música conhecida, como você falou, a gente cantava muito What a difference you've made in my life. What a difference you've made in my life. You're my sunshine day and night. Oh, what a difference you've made in my life. Jesus Cristo mudou meu viver. Mas era americana, Billy J. Thomas, o autor Billy dela. J. Thomas. Como era uma música conhecida nos Estados Unidos e nas rádios brasileiras tocavam, nem tenho ciência se eles sabiam que era música evangélica, porque tinha uma restrição muito grande para música evangélica tocar nas rádios. Mas como era inglês, era moda, então tocava e a música era conhecida. Então falou, opa, por aqui a gente vai. E a gente começava nas praças, né, nas ruas, aí, cantando essa música em inglês. O pessoal, olha ali, rapaz, um montão de moleque pobre cantando em inglês, que negócio é esse, cantando tudo errado. Mas era um chamariz. E a gente começou assim, sem música autoral, né, simplesmente cantando o que era conhecido dentro das igrejas e até algumas músicas populares. Cantava sambinha, né, para chamar realmente a atenção ali para o pessoal. Opa, é samba. E na hora mudava-se o cunho e começava-se a pregar. Então, foi assim que a gente começou a ser, vamos dizer, começar a ser conhecido, né, no mercado evangélico. Já havia uma outra banda de expoentes, já que já estava realmente despontando no cenário, não só carioca, mas brasileiro, chamada Rebanhão, que tinha uma aposta, né, eles eram rapazes, assim, vamos dizer, de uma classe social um pouco mais elevada, então tinha grana para bancar instrumentos importados, que era raridade no Brasil também, antes do Collor abrir lá para liberar importação e exportação, era muito difícil. Eu lembro que eu tinha uma guitarra, porque a caixa tinha até um rato que morava dentro, que não era minha guitarra, era da igreja. O rato morava na caixa da guitarra. Eu fui pegar a guitarra para tocar uma vez, o rato estava correndo dentro, tinha um buraco no fundo do case lá. Enfim, começamos a aparecer no cenário, junto com essa música, com esse grupo que eu te falei, Rebanhão. Através de quem? De um radialista chamado Paulo César Graça e Paz, não sei se você já tocou o nome dele aqui. O Graça e Paz, ainda vou trazer mais gente aqui para falar dele, mas já foi falado aqui várias vezes, o Graça e Paz. Eu mesmo falo e eu conto aqui a história do Graça e Paz, quer dizer, bem resumida, da revolução que ele causou entre a juventude naquela época, foi um divisor pós de águas. o Woodstock que aconteceu. Woodstock. O Woodstock que aconteceu lá na Europa, né? E nos Estados Unidos, aliás, também foi uma revolução da música, e nós chegamos numa revolução da onda evangélica aqui no Brasil. Sim. E o Graça e Paz, eu acho que foi o principal propulsor dessa onda nova. Ele foi um divisor de águas porque ele era à frente do tempo dele, né? A linguagem dele não era aquela linguagem de dentro de igreja, aquela mais serena, né? Mais introspectiva. Ele mandava ver mesmo. Era o Bolsonaro da época. De vez em quando saía até umas palavras que não devia, mas ele era um cara que fazia caravanas, né? Pegando os jovens para levar para tocar. Fui em várias deles. E, inclusive, ele também passou aí com a gente para as praças, né? Tocamos em várias favelas, com a permissão quem financiava a nossa campanha contra as drogas eram os próprios traficantes, né? Cantamos aí em Jacarezinho, enfim, muitas comunidades. Na época era favela, hoje é comunidade, politicamente correto. E foi se crescendo a Banda Fé, né? No meio evangélico. Paulo César levando a gente juntamente para programações desses que já tinham um nome, no caso do Rebanhão, eu acho que Sheila Cavalhais também na época já tinha um certo nome. Foi inserindo a gente, mesmo sem ter material fonográfico, né, pronto, um disco na época, LP, a gente foi começando a tocar nesses ambientes assim.
A banda Fé se diluiu, mas a minha participação na área musical evangélica, não. A minha família criou, o Natan, meu irmão, criou a banda e voz junto com o pai do Sidney, que era o baterista da banda. Já começaram gravando, né? Eu gravei um disco com a banda Fé também, mas assim, já em final já dissolvendo a banda, né? O disco saiu e praticamente a gente parou. E nesse intervalo entre banda Fé e banda Voz, eu falei, não, meu negócio não é música não, isso aí não tem futuro, não tem dinheiro. Comecei a me dedicar ainda mais para a parte gráfica, né? Artistas, gráficos, desenhistas e tal. Mas a banda Voz voltou, e ela sim, por ter um material na mão, né? Certo. E por conseguir, se não me engano, uma gravadora que você também era sócio, não sei, Efeito. Né? Foi o primeiro gravador. Era uma empresa que eu acho que até bancou o LP da Banda Voz. Depois de 2 anos de Banda Voz, eu fui convidado pelo Natan, meu irmão, vamos lá, tal. Eu falei, vamos. Eu já tinha composto uma música que já tinha virado meio mania nacional, que é Jesus Jurá, que você falou. E foi inserida no primeiro LP deles. E com 2 anos de Banda Voz, eu falei, vou arriscar, tudo bem, vou. Tô fazendo nada mesmo aqui, além de estudar, vou começar a ser com Banda Voz. Toquei no primeiro show do Banda Voz por acidente, eu estava em Teresópolis, assim, voltei pro Rio num sábado, eles estavam na Tijuca, no Teatro Cowell, sei lá, eu sei que era na Praça Santos Pêndulo. E o guitarrista dele não tava. O Natan falou, não, entra aí. Eu falei, rapaz, mas não conheço nem a música. Não, entra, vamos tocar. Beleza, peguei o violão lá e foi a minha estreia na Banda Voz. Nem era da Banda Voz, mas foi a minha estreia lá. O pessoal gostou e tal, eu falei, tá bom, vamos fazer parte. Comecei a fazer parte da Banda Voz a partir já do terceiro LP. Certo. E aí, rapaz, o Rebanhão conseguiu ser o primeiro grupo cristão evangélico numa casa famosa da época chamada Canecão, que hoje, infelizmente, está fechado. Está fechado, estragando ali. Tá uma briga danada. Reabre, não reabre. Aliás, foi uma casa de shows. Fantástica. Das mais famosas. Fantástico, aqui. Super profissional. Todo super mundo, de bom gosto. Qualquer artista de MPB ou rock, queria tocar se não passasse pelo Canecão, não tinha status. Canecão. Né? Semana, né? Eles faziam uma temporada no Canecão. Sim. Enfim, Rebanhão foi a primeira banda evangélica no Canecão. E eu me lembro disso porque meu filho estava começando, o Flávio estava começando nessa época a fazer, digamos assim, uma assessoria para grupos jovens musicais, né? E a fila, eu cheguei cedo lá no Canecão, a fila em volta, tinha fila em volta do Rio Sul ali, do prédio do Rio Sul, para poder entrar no Canecão. Sim. E depois não deu para entrar mais, né? Teve que barrar. Enfim, não deu mais. Rebanhão teve um público de 4.100 e poucas pessoas, mais ou menos. Foi a primeira banda evangélica. A segunda foi a Banda Voz. Um pessoal de uma missão inglesa resolveu, não, vamos, a gente está fazendo uma campanha de ajuda para arrecadar fundo para as crianças, eu não lembro muito bem, era alguma coisa parecida com isso. E falaram, vocês querem tocar lá para, enfim, dar uma cara musical pro programa e a gente vai falando, vai. Não, ótimo. Canecão, quem não queria? Lá fomos nós. E o Rebanhão com a mídia pesada, era a revista Amiga. Primeiro, acho que foi a primeira banda evangélica que apareceu na mídia secular, foi eles. Era Jornal Globo, Jornal Dia, revista Amiga, Fatos e Fotos, os caras mais bonitinhos que a gente. Né? Eu estava na última hora nessa época, eu me lembro, nós demos uma divulgação grande lá. Foi muito. Então eles com essa divulgação toda, eles colocaram 4.000 pessoas. Banda Voz apareceu numa chamada da Rede Globo no dia anterior da programação, deu 3.900 pessoas, quer dizer, não ficou tão ruim assim, né? Porque a nossa proposta, o Rebanhão era um pop rock leve, né, assim, misturado com uma coisa de baião, tudo. A Banda Voz era mais eclética, ela tocava samba, baião, reggae, que ninguém tocava no meio evangélico ainda, né? A gente começou a tocar reggae, foi uma loucura, foi uma febre no meio evangélico. Lotou e o show foi uma coisa doida. Meu pai quase teve um infarto quando... Meu pai de um background, né, muito humilde, não tinha... A vida dele era trabalhar e ajudar a família e tal, eu não tinha muito contato com essas coisas de parafernália tecnológica, né? Quando ele entrou no Canecão, viu aquela iluminação com fumaça jogando, parecendo uma nuvem, luzes para todo lado. Ele teve uma emoção tão grande que começou a glorificar a Deus lá, alto, e o Canecão todo ouvindo ele gritar. E foi uma imagem muito bonita. Depois a gente viu, tivemos até gravado em VHS, veja se pode agora desse. Naquela época, E o som gravado também direto da câmera VHS, que virou um LP. Veja que coisa mais... Nessa época, qual era o hit principal
do Band Voice. Jesus Virá. Jesus Virá. Autoria minha. E Nathan. Dá uma palhinha aí do Jesus Virá. Vamos ver se... eu nem lembro o tom. Num dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo, alegria, posso então sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos sempre, Ele é o nosso Senhor. Já estava estourado no Brasil, eu não sei como. A história dessa música é a seguinte: eu tinha 14 anos e ouvia grupo sonoro, não sei nem sonoro, mas aquele Vencedores por Cristo. Vencedores por Cristo. Quando eu via a igreja cantando a música deles, eu falava, meu Deus, o meu sonho era ter uma música assim, que eu chegasse na igreja e o pessoal cantasse junto comigo, que realmente, na linguagem, viralizasse, né? Uhum. E Deus me deu essa música quase completa, rapaz. Interessante. Eu dormindo, quando eu acordei, eu corri pro violão, comecei a cantar, mais o coro, o refrão veio completo. Depois o Nathan me ajudou a colocar a letra das estrofes. Como, repito, eu tinha uma certa reticência a pecha que a música tinha de vagabundo. Eu falei, vou gastar tempo escrevendo música, nada. Mas pela convivência eu acabei querendo. Eu quero também, uma música minha, a música daquele cara lá. Legal. Música minha. Tá? E veio Jesus Virá, que foi por milagre que Jesus permitiu que boca a boca, né? Eu acho impossível que hoje, em qualquer igreja que você entre, não tem uma pessoa que não tenha ouvido ou que saiba cantar. Sabe. Jesus Virá. Já foi regravado muitas vezes. Eu vou te dizer uma coisa, tem centro de uma vez eu passei na porta, estava tocando. Cantando. Lá dentro, fui lá. Na igreja católica, lá em Cabo Frio, uma vez, eu passei em frente à igreja católica, o grupo estava cantando Jesus Virá. Caramba, não é possível. E cheguei na porta para olhar. Quer dizer, vocês criaram com o público em geral, né, a ideia de que a música é de Deus. Sim. A música não pertence a uma igreja, né, a uma denominação, a uma religião. A música é divina. Então, a música, ela penetra no coração das pessoas. E a música tem levado milhões de pessoas, né, aos pés de Jesus. Quer dizer, para conhecer quem é Jesus realmente. Sim, com certeza. Por isso que essa onda evangélica aí, ela explodiu, principalmente nos anos 80 para cá, de uma tal maneira que penetrou, né, no coração do brasileiro, e o brasileiro é um povo que gosta de cantar. Você vê que em cada estado, né, cada lugarzinho aí no interior, no norte, nordeste, no sul, tem o seu modo de cantar, a sua forma de cantar, né? Sim. E a música evangélica, ela foi penetrando nesses lugares, e é uma coisa maravilhosa isso que vocês fizeram naquela época, de lá para cá. Porque havia uns cantores sacros, né, que a gente chamava, né? Cantor sacro. Feliciano Amaral, Luiz de Carvalho, era um estilo mais lírico, Joselis Carabelli, as divas, né? Que tivemos muitas divas, né? E muitas outras que surgiram, por exemplo, eu me lembro de Marilene Santiago, que não era evangélica, que cantava MPB muito bem, cantava em boates, em casas de show. Ela era tipo assim, Ângela Maria, né? Ela conheceu o evangelho através da música evangélica, e ainda está viva hoje, cantando igual uma moça de 20 anos de idade, né? Uma garota. Então, tem uma voz maravilhosa. Então, essas pessoas eram cantoras ou cantores sacros. Sim. Mas depois chegaram os cantores gospel. Bem antes do gospel chegou o pessoal mais MPB evangélico, né? É o que cantava. Gospel é um termo mais não é tão atual, mas é mais recente. 80 para cá. E, enfim, a mídia normal, secular, começou a dar mais atenção, porque viu ali um nicho, né? Sim. Que daria lucro, com certeza, e hoje está explodido no Brasil todo. Hoje
Hoje canto em todos os lugares, todos os programas, os grandes apresentadores aí. Eu me lembro que uma vez a pessoa que fazia, digamos assim, era o contra-regra da Xuxa, um show da Xuxa, Xuxa novinha ainda, tinha ido para a Globo, começou lá o show da Xuxa, Samuel Assimo, você conhece? Conheci. Samuel era evangélico, Sim. trabalhava lá com ela. Um dia ele me chamou e disse: Flávio, a gente precisa colocar um cantor gospel aqui, cantor evangélico, evangélico, tem que ser muito bom. Foi quando foi indicada a Aline Barros para ir lá. Eu acho que a Aline não sabe disso. E se soubesse, ela também não ia me dar nenhum crédito por isso. Mas olha, eu participei disso aí. Sim. Então, o Samuca falou: vou entrar em contato. Então, entrou em contato e ela foi a primeira cantora, né, evangélica. Ela era novinha, era uma adolescente, a cantar no show da Xuxa. Sim. E dali para frente, a gente sabe, você sabe a história, né? Sim. Que já na década de 90, a Xuxa e a Marlene Matos criaram o Amém Gospel, que era uma gravadora evangélica. Um selo evangélico. Sim. E parece que vocês andaram por lá também, né? Eu fiz sozinho, porque a banda de voz estava meio enrolada na época. Eu fui sozinho apresentando a banda de voz. Numa turnê que fizemos pelo Brasil inteiro, todas as capitais do Brasil e algumas cidades do interior. Antes da minha viagem para os Estados Unidos, essa turnê a gente fez. Fiz sozinho. Para mim foi um desafio muito grande, porque eu sempre fui muito tímido. Sempre tive muito medo de público, de aparecer e tudo. E eu fui sozinho. Era eu, na banda de voz, eu me escondia lá atrás do Nantana, que dava para esconder uns 4. Eu me escondia meio que atrás dele e estava lá, participando. Eu era um integrante. Me vi nessa posição de protagonista, no caso da turnê da Xuxa também gosto. E o país inteiro, quando eu vi, tinha mais uma música estourada minha no Brasil inteiro. Mas aí já tínhamos El Shaddai, Rádio Evangélica, né? Melodia. Sim, já tinham começado. Já divulgavam o trabalho. Essa segunda música que você falou aí, que já tinha estourado, qual é a música? É Paraíso. É essa que eu gosto. Porque, olha, gente, predileção por música é uma coisa muito interessante. Por que eu gosto dessa música? Porque ela fala do lugar onde nós vamos morar. Né? Às vezes a gente acha a terra aqui tão bonita, né? As cidades, os lugares, a gente que morou na América, a gente que já viajou pela Europa, pela Ásia, Dubai, acha aquilo ali um paraíso. Olha, eu estive no paraíso, hotel 1000 estrelas. Mas essa música aí fala muito bem do que é o paraíso. Pode dar uma palhinha aí. Eu sei de um lindo lugar onde as calçadas não servem de abrigo para criança que alguém rejeitou. Eu sei que nesse lugar não haverá o que seja inimigo, pois ali só existe amor. Eu só queria entender gente que sente prazer vivendo aqui nesse mundo sem paz. Pessoas que pensam ser donas de todo o poder pelo dinheiro que tem pra gastar. Eu vou pra esse lugar onde não há violência nem medo, nem o sangue inocente se esvai. Eu sei que esse lugar foi preparado pra qualquer pessoa que recebe Deus como Pai. É tão gostoso saber e Ele espera você, braços abertos, amor pra te dar. Jesus morreu por você, não há mais tempo a perder, falta tão pouco pra tudo acabar. Jesus é a nossa certeza de um novo amanhã, com Ele a vida é perfeita, a paz nossa irmã. Eu sei que nada acontece sem Ele deixar, venha correndo pra vida, e Ele morreu pra te dar. Estourada no Brasil inteiro. Essa música é muito bonita. Eu levei um susto, na primeira etapa dessa viagem foi em Feira de Santana, na Bahia.
uma escuridão danada no palco, só o palco iluminado, a gente não via nada, porque aquela claridade atrapalhava. Quando eu comecei a cantar essa música, a multidão, rapaz, aí jogaram o foco lá de luz, cantando junto, eu quase caí, que eu estava na beira do palco, assim. Eu falei, caramba, como é que essa música já está tão estourada, ainda mais em Feira de Santana, que é o interiorzão da Bahia lá, e já estava estourado no Brasil todo. Mais um aqui, eu nem pedi a Deus, mas o que aconteceu? Você veja que, às vezes, a gente fala de evangélicos, né? Essa palavra evangélico, né? Essa onda evangélica que revolucionou esse país nesses últimos 3 anos, por causa de um presidente da República. É verdade. Porque se não fosse ele, a gente ia continuar quietinho, né? Todo mundo na sua igreja. Mas nós já tínhamos colocado a onda em evolução. Nós não, Deus. E essa onda chegou para mostrar que o povo da onda evangélica é um povo abençoado. É um povo que traz esperança, que traz alegria. Se você ainda não entrou nessa onda, você precisa entrar, porque é a única que vai existir até o dia que Jesus vai voltar nesse mundo. Amém. E nós vamos para esse lindo lugar. Opa! Nós vamos estar lá. E quero ver você lá também, viu? Esse aqui é um podcast onde eu falo de tudo. Tá? Vocês vão ver aqui. Nós falarmos de política, falarmos de ordem mundial. Vamos falar disso tudo aqui. Vamos colocar para vocês que nós, evangélicos, não somos um povo obtuso, não é? Ignorante. Não. Como em todas as comunidades, nós temos pessoas de vários graus, né? De vários conhecimentos, porque é o mundo, nós devemos viver a vida dessa maneira. Mas o fato é que o povo evangélico é um povo forte e é o povo que vai morar no céu. Amém. Mas mais histórias, nós estamos terminando já, chegando para o final Sim. desse nosso papo aqui. E eu quero falar uma coisa aqui que é importante. O Marcos, ele pode cantar nas igrejas também. Ele pode ir lá com voz e violão. Não é mais a banda e voz. Mas ele pode ir com voz e violão. Eu tenho ido em algumas igrejas, em alguns lançamentos, né, do nosso Evangélicos no Brasil, da era do rádio e TV, que vende mais do que qualquer livraria. Está nas livrarias, está aí nessas principais lojas de e-commerce, né, que você encontra. Você pode procurar lá, digita lá, Evangelho no Brasil da Era do Rádio, você vai encontrar. Loja Americana, Amazon, né, Livraria da Travessa no Rio de Janeiro, muitas outras. Mas quando eu vou nesses lugares, eu vendo muito, graças a Deus, porque o povo quer saber dessa história, que até mesmo no nosso meio evangélico não conhecem a história dos evangélicos do Brasil da Era do Rádio e TV. Então o Marcos pode ir. Nós vamos dar aqui depois o telefone dele, que você pode ligar até para mim, sem problema nenhum. Os nossos telefones que nós damos aqui na nossa página, você vai poder então fazer contato e dizer, poxa, eu queria levá-lo na minha igreja. E quanto ele cobra? Porque hoje, no meio evangélico, né, no meio gospel, tem muitas críticas sobre isso, porque tem cantor aí que diz, se não for de jatinho, eu não vou. Se eu não ficar no hotel 5 estrelas, eu não vou. Se não preparar, né, um local com frutas e etc., eu sou vegano, eu sou vegana, tem que ser isso aí. Não, não é. Isso não acontece, né, Marco, com você, né? Nada. Eu vou ir por 2 mariolas e uma banana d'água. Pois é. Então, é assim, porque a palavra de Deus diz de graça receber, de graça dar. Mas nada que não nos impeça de ter os direitos autorais, porque quando toca uma música do Marcos, em qualquer rádio do Brasil, vai lá para o ECAD. Sim. E ele recebe lá os seus direitos. Nas plataformas digitais também estou lá. Também nas plataformas. Deezer também. Todas as principais. Amazon Music, então, YouTube. Deus deu a ele, deu a você um dom, como tem dado a centenas no Brasil, e cantores também, para poder ter esse privilégio também de ter. Mas quando a pessoa é convidada, eu sei que isso é muito... Quando eu estudei, eu estava falando aqui com um entrevistado um dia desse, que quando eu estudei
teologia, eu tinha um professor de administração eclesiástica. Então, uma das coisas que ele falava é o seguinte: quando vocês forem pastor, estiver comandando uma igreja, convidar um colega ou uma colega para participar de algum evento, não se esqueçam de que, se ele for só pastor, que ele precisa sustentar a família dele. Então, reservem lá uma verbinha lá para ele. Não precisa falar para ele quanto vai dar, não. Mesmo que tem muitos que não pedem, mas reserve lá, porque você estará abençoando aquela pessoa. Então, esse é o princípio, né? É o princípio bíblico. Aí, mas Jesus... Eu vejo muitos aí que criticam os evangélicos, criticam as igrejas evangélicas, fala de pastor, que pastor não sei o que lá, que tem carro do ano, não sei. Olha, veja bem, Jesus, aí dizem, Jesus não tinha disso. E aí, Jesus andava nu? Jesus comia terra, pedra? Não. Jesus comia muito bem. Jesus andava muito bem. E um dia ele precisou entrar em Jerusalém, ele falou assim, arranja aí chamou alguém, falou, vai em tal lugar assim, pega um jumentinho, eu vou montado no jumento. Ele foi montado no jumento, não era dele. Tem até uma brincadeirinha que disse, olha, nasceu, cresceu, viveu, nunca pecou, morreu, mas não foi salvo. Quem é? O jumento. Porque o jumento não vai para o céu. Não tem esse negócio no céu de animal. Então, a resposta está aí. Aí, pessoal, é impossível isso. O jumento serviu a Jesus, morreu e não se salvou. Foi salvo. Exatamente. Marcos, estamos terminando então? Sim. Dá uma palhinha última aí, para a gente poder fechar com chave de ouro aí. Eu vou trazer outras pessoas da música sacra evangélica, que gente antiga e gente nova, para poder bater esse papo aqui. Só chamar que eu volto para continuar o assunto, que tem muita história para contar. Exatamente. Mais uma vez agradecendo a chance, a oportunidade de estar aqui. Pode falar. Me fugiu a palavra aqui. Quando a pessoa emprega da pessoa da própria família, como é que é o nome? Me fugiu. Nepotismo. Não é nepotismo, porque eu sou genro. Sim. Mas, enfim, a gente tem caminhado junto em outras etapas, né? Na TV também, rádio, enfim, estou disponível. Meu sacerdócio, minha missão é também levar a palavra de Deus através do dom que Ele me deu, do talento. Outro dom que Deus me deu, que eu estou apontando aqui, que você não citou, que eu criei a sua logomarca. Então. Não, isso eu ia deixar para o final. Eu ia deixar para o final. Enfim, só brincando. Você vai ser o apresentador agora. Brincadeira. Só para falar do meu veio artístico. Enfim, também aproveitando o gancho para falar da nossa empresinha lá, da minha esposa, Fora da Lata Mídia, que a gente mexe com tudo que é mídia digital para você. Pequenininha, às vezes, em alguma... não nessa aí eu não podia, porque é seu, eu não vou botar minha logomarca ali para não brigar com a sua. Pode botar, mas, enfim, da família. A gente tem Fora da Lata, se você tem o seu sitezinho, ou então se você é um empreendedor, sei lá, cozinheiro, enfim, faz alguma coisa que queira vender e não tem como divulgar, a gente faz esse trabalho para você, um preço bem baratinho, módico. Trocamos até para salgadinhos e algumas coisas. Então. Brincadeira. Se você quiser, mas pode dizer o telefone aí. Se você quiser. 21, Rio de Janeiro, 98451-5511. 98451-5511. Ou então procura lá, @Fora da Lata Mídia. Você vai achar Instagram, Facebook. Está na rede, está na nuvem, então não tem como, é só botar lá. Porque isso aí você criou para nós e está criando outras coisas lá, que a gente vai soltar aos poucos aqui no nosso podcast e vamos mostrar, quer dizer, o que você também sabe fazer. E você ganha o seu dinheirinho, né? Claro. Fazendo isso aí também, então... Alguém disse há pouco tempo que a internet veio para dar voz aos idiotas. Enfim, se eu ganhar para ser idiota, tá bom. Vamos lá, então, a última, para terminar, então. Vamos lá. Você tem aqui, eu não sei se você quer preferência. Sim. Essa oração é da sua autoria também. Minha autoria. Também é muito bonita essa música. Sim. Mas você escolhe aí o que você... E ela tem uma história muito interessante. Eu estava morando lá nos Estados Unidos, depois você foi também, fazendo a rota do jornal de madrugada. Algumas horas antes eu tinha recebido a notícia que meu irmão tinha morrido num acidente automobilístico lá em Fortaleza. Ele viajava por aí com o patrão dele que trabalhava com ele.
E aquilo me pegou de surpresa e eu falei, caramba, estou longe da minha família, não podia voltar ao Brasil por falta de documento, né? Estava lá na ilegalidade. E saí para entregar o jornal às 4 da manhã. Quando eu passei em frente a uma bandeira americana, eu falei, meu Deus, como eu estou longe de casa, eu triste pela morte do meu irmão. Essa música Oração veio, assim, impressionante, impressionante. Assim, eu falo, a pessoa não acredita. Veio letra e música completa. E eu desesperado dirigindo, querendo anotar para não esquecer, né? Não ter falta de memória. Mas ela não fugiu da minha cabeça, ficou ali. Eu cheguei em casa depois, escrevi, anotei. E essa música veio numa forma de consolo, né? De consolo e também assim de querer sentir a proximidade de Deus. A letra fala disso, né? Se as pessoas forem perceber, as músicas que eu faço, elas sempre falam de céu, para onde eu vou. Cristão que perde o foco, ele acaba... Eu vejo crente falando, não quero ir para o céu. Meu Deus, então não vai ser crente, vai ser outra coisa. O teu foco é o céu. E essa música é viva, eu vou cantar aqui para não tomar muito tempo. E as eleições estão chegando dia 30. Eu queria tanto ouvir tua voz, que tua mão pudesse me tocar. Solidão é sentimento, voz, traz ao coração vontade de chorar. Eu sei que não mereço o teu perdão, nem o despertar a cada amanhecer. Sem você na vida tudo é vão, nada tem valor, nem dá vontade de viver. Que bom seria ter você aqui, que já fosse o tempo, a hora certa de voltar. Se eu pudesse antecipar o que está por vir, viver agora a perfeição dos dias que o amanhã trará. Eu sei que um novo dia vai nascer, muito mais brilhante vai estar o sol. Cada momento eu vou viver você, sentir cada instante teu amor maior. Quero sentir bem forte essa emoção, ter você bem perto, pronto a me olhar. Cada momento ter tua atenção, nada vai poder nos separar, nada vai nos separar. Olha aí, você pode tocar o sininho aí, toca o sininho, tá bom? Não esquece de fazer isso. Desce o dedo. Compartilhe também com seus amigos, anuncie. A Onda Evangélica é o nosso podcast. Se você tem alguma pergunta para nós, escreva aí também, tá bom? Faça pergunta. Nós vamos te responder aqui também. Diga de onde você está nos assistindo, seja aqui no Brasil, seja na Ásia, nos Estados Unidos, qualquer lugar na Europa. Nós estamos aqui para mostrar para você o que é a Onda Evangélica. Um abraço, obrigado, Quininho. Eu que agradeço. Nos vemos numa próxima aí. Né? Amém. Bye.